Amém? Baruch Hashem. Vamos dar início à nossa paraxá, a preleção da paraxá desta semana, que por sinal tem o nome Nitzavim. Nitzavim no hebraico quer dizer de pé. Então, a mensagem desta manhã está nos impulsionando a ficarmos de pé. Por quê? Muitas vezes queremos fazer a obra de Hashem caídos. E homens caídos não podem fazer a obra do Eterno. Amém? Só homens de pé. O Eterno, nesta paraxá, traz para nós a intenção da convocação. E quando Moshe ele vem aqui dar um retrocesso, relembrar o povo novamente as leis, a Torá do Eterno. Estava próximo aqui do povo entrar em Canaã, e Moshe estava com apenas uma preocupação: vou lembrar o meu povo de novo as leis, as ordenanças do Eterno, porque é o segredo da prosperidade, é o segredo da bênção, é o atalho para se prosperar, para ser abençoado. E Moshe sabia que o povo tinha um coração muito duro e se esquecia muito fácil das ordenanças. Então aqui no capítulo 29, a partir do verso 10, ele começa o seu discurso ao povo dizendo: vós todos estáis hoje perante o Yahu, o Eterno, vosso Elohim, os capitães de vossas tribos, os vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel. Porque Moshe, ele chama a atenção do povo e destaca ao povo a importância de todos estarem juntos, reunidos. Porque Moshe já começa o seu discurso destacando a importância da unidade. Vós todos estáis hoje aqui reunidos perante o Eterno, os capitães, os príncipes, os vossos pequenos, os vossos anciãos, todos estáis reunidos. Sabe por quê? Porque Moshe estava destacando uma das maiores virtudes do povo de Israel: a unidade. Amém. Esta unidade ficaria marcada no povo de Israel e seria uma das grandes responsáveis para a existência de Israel no decorrer dos séculos. Você sabe por quê o nosso povo não foi destruído, não sumiu, não extirpou-se? Primeiro, por causa de Hashem. Segundo, por causa da unidade do povo. Porque Moshe diz: vocês serão um povo errante, um povo sozinho e espalhado dentre as nações. Como o povo pode estar espalhado dentre as nações, ser errantes e ainda ser um povo? Ainda ser um povo. Como um povo com uma cultura pode sobreviver espalhados em outras culturas e ainda ser um povo sozinho? Ou seja, não se misturar. Não se misturar. Então Moshe já começa a sua mensagem, o seu sermão, dizendo: vós todos estáis reunidos hoje aqui perante a terra, os capitães, os príncipes, os pequenos, os grandes. E uma das coisas lindas que eu acho é que o Eterno não exclui as crianças desses acontecimentos. Por que Hashem não exclui as crianças e manda levar as crianças às reuniões solenes? Você pode pensar: as crianças só servem para atrapalhar o culto, para correr no meio da carral, para tirar a atenção das pessoas. Mas por que Hashem quer elas aqui? Porque existe uma coisa no mundo espiritual que nem todos conseguem entender. As crianças, elas podem não entender em todo a minha mensagem, mas uma coisa fica gravado no subconsciente dessas crianças. E Satã sabe que o subconsciente grava, por isso que ele usa de mensagens subliminares para aprender nossos filhos. Mas quando elas vêm aqui, uma coisa elas aprendem. Aqui, meus pais, nossos pais estão reunidos para fazer alguma coisa.
o que eles estão fazendo? O que faz o meu pai unir-se com o pai do meu amiguinho e todos estão reunidos cantando? Eles aprendem que tem algo diferente. Amém. Eles aprendem que, assim como os pais deles, eles devem crescer reunindo-se para adorar o Eterno. E isso fica no subconsciente da criança. Ele pode até se desviar do caminho, até andar. Mas uma coisa ele não vai se esquecer, de quando o pai dele reunia com outros homens. Aqui eles veem você, pai, dobrar o seu joelho. Aqui eles veem você, mãe, adorar o Hashem, cantar e bendizer o nome do Eterno. Isso eles aprendem. Amém? Por isso que em algumas ocasiões nas escrituras, quando o povo de Israel estava em conflito com outras nações, eu nunca entendi por que o Eterno mandava matar também as crianças. Verdade. No período de Sukkot, quando o Eterno manda ler o livro da lei, ele pede para que as crianças sejam convocadas. E as crianças ali, elas são testemunhas dos pais adorando o Eterno. Isso é maravilhoso. Então, hoje aqui, ele destaca a unidade do povo. Por quê? Se os capitães fossem chamados à presença do Hashem e o povo não, poderia acontecer uma coisa muito interessante. Os capitães ensinarem a palavra do Eterno ao povo, e o povo não ouvir. Então todos estavam presentes ouvindo a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno está muito próxima de nós. Amém? No versículo 14 e versículo 15 vai dizer que estas convocações que o Eterno fez dentre todas as tribos seria feito até com as gerações futuras. Olha a importância. Aqueles homens tinham uma responsabilidade tão grande diante do Eterno, porque a sua convocação ali, a aliança que eles estavam fazendo com o Eterno, iria valer para as gerações futuras. Aí eu te pergunto uma coisa: o que você tem feito para fazer as gerações futuras o melhor? Qual é a aliança que você tem feito com Hashem, para que o seu filho entre também nessa aliança, mesmo antes de vir ao mundo? Olha o que o Eterno diz no versículo 14 do capítulo 29. E não somente convosco que faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Hashem, nosso Elohim, e com aquele que hoje não está aqui. Amém? A sua aliança hoje com Hashem pode mudar gerações futuras. Vocês têm dimensão disso? Vocês têm dimensão da profundidade desta mensagem, desta paraxá? Imagina você fazendo uma aliança e sua posteridade entrando. E não é difícil entendermos isso quando voltamos para o Decálogo, para os 10 mandamentos, como o Eterno diz: e eu amaldiçoo até 1000 gerações daqueles que me aborrecem. Ou seja, daqueles que fazem aliança com o mundo, com o inimigo de suas almas. Eu amaldiçoo até 1000 gerações. 1000 gerações não é pouca coisa. Mas faço, amaldiçoo até a 3ª e 4ª geração. Eu amaldiçoo até a 3ª e 4ª geração daqueles que me perseguem e me aborrecem. Mas abençoo até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam a minha lei. Amém. Será que você faz parte de uma geração onde seus antepassados estavam adorando Hassatã, fazendo aliança de sangue com Hassatã? Ou será que você faz parte de uma geração milenar? Saiba que você pode iniciar uma nova geração, porque toda maldição é quebrada diante da nossa emuná e da nossa fidelidade ao Eterno, através de Yeshua HaMashiach. Você pode quebrar esta maldição hereditária. E nós estamos entrando em Yom Kippur. Yom Kippur, você sabe qual é? Uma das mitzvot, dos mandamentos para o Yom Kippur: orar pelos pecados dos nossos pais. Ei, não é orar pela alma dele, não, porque cada pessoa será julgada pelo aquilo que ela fez.
é orar pelas transgressões. Porque o povo de Israel, ao dar testemunho de que era filho dos profetas, Yeshua fala: nisso vós dizeis bem, porque vocês, os vossos pais, mataram os profetas, e vocês edificam os túmulos, e com isso vocês mesmos dão testemunho que são filhos dos matadores dos profetas. E Yeshua prendeu eles nessa passagem. Mas o que nós devemos fazer? Pai, perdoa, me perdoa pelas transgressões dos meus pais. Senhor, não incute em mim as transgressões dos meus pais, porque eu não estou aqui conivente com eles. Eu agora sou o Hashem é o Elohim da minha vida. E esta maldição é quebrada. E a longanimidade do Eterno é tão grande, Ele é tão longânimo, que Ele amaldiçoa até a terceira e quarta, mas Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Quer dizer ao Eterno que você o ama? Observe um preceito da Torá, guarde um preceito da Torá, porque se alguém disser que me ama, tem que fazer o que me agrada, porque eu vou me sentir bem. Não adianta me dar o que eu não quero. E eu falei algumas parachotes atrás que a gente fica dando o que o Eterno não pediu. A gente pega com todo o bom coração, faz camiseta com tetragrama, com o nome Yeshua, não é verdade? A gente coloca quadro de versículos bíblicos dentro de casa, mas muitas vezes o Shema que Ele manda botar no portão a gente não põe. A gente decora a casa inteira, lençóis com nomes, com versículos bíblicos, mas não fazemos o que Ele pede. A gente faz muito mais, mas não fazemos o que Ele pede. Muitas vezes nós damos ao Eterno algo difícil e Ele nos pede algo fácil e a gente não dá. Então nossa preocupação é de agradar Elohim. Não tem problema colocar versículo nas paredes, desde que se cumpra o que Ele pediu. Amém? Fica igual a oferta de Caim, né? Exatamente, a oferta de Caim. Uma coisa, a gente faz outra coisa porque é agradar os nossos olhos e a gente acha que assim vai agradar o Eterno. Verdade. Hashem pede uma oferta específica e Ele vai dar do jeito dele. Aí ele foi sacrificar abóbora, sacrificar melão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Como é que você vai sacrificar algo que já está morto? Teve como que você tira lá do galho, lá do pé, aquele já morreu. Não é verdade? Então, Caim foi inventar. E quantos não têm inventado novas religiões na face da terra? Toda adoração que o Eterno te pede, você faz algo parecido e não faz o que Ele te pede, você está inventando uma nova religião. O Eterno te pede o sétimo, não, eu quero dar o primeiro. Você está inventando uma nova religião. Então a gente tem que ter cuidado de examinar a palavra do Eterno. E a nossa aliança hoje é uma aliança com a posteridade nossa futura. Amém? Baruch Hashem. No versículo 18, a palavra diz de idólatras no meio do arraial. Idólatras, pessoas que muitas vezes hoje não idolatram diretamente um poste, ídolo, uma pedra, mas idolatram outras coisas. E a palavra chama essas pessoas de raiz que produz veneno e fel. Vamos ler o versículo 18? Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvia do Eterno nosso Elohim, para que vá servir aos Elohás, aos ídolos dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. A palavra aqui está falando, irmã Miriam, de uma certa contaminação. Uma pessoa que tem um vírus, e ela está no meio de pessoas que não têm o vírus, querendo ou não, ela passará o vírus para a outra. A outra pessoa não quer aquele vírus, mas vai receber. E uma pessoa idólatra, quando ela permanece no meio do arraial, ela é uma raiz, segundo Hashem, que produz veneno e fel. O seu fruto é perigoso, as suas obras, a sua palavra é muito perigosa.
e desvia e faz com que a Carral seja contaminada. Por isso que uma das preocupações do Eterno sempre foi eliminar as pessoas. Muitas vezes a gente chora porque uma pessoa sai do nosso meio e a gente bota aqui algumas regras e a pessoa não quer seguir e quer hoje cada pessoa adorar o Eterno do seu jeito. Eu quero adorar o Eterno, porque hoje existe igreja que se adequa a cada tipo de pessoas, pessoas frias, pessoas eloquentes, pessoas radicais, pessoas liberais, tem Carral para tudo quanto é tipo de gente. Mas aonde nós devemos comparar nossas obras? Pela Torá. Não é pela congregação do Rosh X, do Rosh Y, do Rosh W, não é pela Torá. A gente tem que preservar nossas vidas olhando para a Torá. Israel cometeu um pecado muito grande quando começou a se comparar com os gentios. E a Torá não diz para nós nos compararmos com os Goim, com os gentios, mas nos compararmos com a palavra, porque é ela que reflete os nossos atos. Amém? Quando nós nos comparamos com os gentios, nós nos tornamos culpados diante do Eterno. Então, muitas vezes a gente fica triste porque nós perdemos uma pessoa e de fato nós ficamos, mas o Eterno sabe o que ele diz? Arranca o mal do meio de ti, porque ele sabe do perigo da contaminação. Arranca o mal do meio de ti. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Há um pensamento hoje que o joio tem que estar dentro daquele lá de Yeshua. Isso não é bíblico. O joio tem que estar no meio da Carral, porque tem que ser assim. Não, é um engano. Dentro da Carral só pode ter trigo. O joio que nós temos que conviver são os ímpios, as pessoas que estão lá fora, que você tem que ir para o trabalho conviver com ele. Você tem que ir para casa, muitas vezes tantos ímpios na sua família, são os ímpios no dia a dia. Na Carral de Yeshua não pode ter, porque se tiver o ímpio, a palavra chama de mancha em minha festa. Essas pessoas são manchas em minhas festas. Está escrito ou não está? Então o joio tem que estar lá fora, e você, infelizmente, não vai sair do mundo segundo Shaul. Mas dentro daquele lá, não. Dentro daquele lá tem que ter pessoas saradas, sadias espiritualmente. Então, muitas vezes, o Eterno mandava apedrejar, mandava queimar a fogo, mandava passar o fio da espada para que outras pessoas não se contaminassem com aquelas ideias. Agora, uma coisa atípica no tempo de Moshe, e eu acredito que foi escrito mais para nós do que para eles naquela época. Eu acredito que se existia essas pessoas classificadas no verso 19, elas eram pessoas atípicas, eram minorias, quase que exceções. Mas hoje em dia, as pessoas classificadas no verso 19 são maioria quase no nosso meio. Porque no verso 18 fala do idólatra, mas no verso 19 vai falar do que se abençoa a si mesmo no erro. Ou seja, as pessoas que cada vez mais buscam a si mesmas para se mostrarem santas. E essas pessoas hoje têm um nome, autólatras. Ela não idolatra algo, ela se idolatra. Então vamos ler o verso 18, que você vai ver que está falando dos idólatras. Para que entre vós não haja homem, mulher, nem família, nem tribo, cujo coração onde se desvie do Eterno, vosso Elohim, para que vá servir aos Elohais dessas nações, para que entre vós não haja raiz, que veneno e fel. E aconteça, olha o verso 19, agora é um outro tipo de pessoa. E aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição contida neste livro, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedeira. Olha o verso 20. O Yahweh não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Yahweh e o seu zelo contra este homem, e toda a maldição descrita neste livro pousará sobre ele, e o Yahweh apagará o seu nome de debaixo do céu, será extirpado. Veja bem, meus queridos, quantas pessoas hoje não têm buscado a si mesmas.
esse verso 19 é atípico mesmo, porque a intenção sempre das pessoas buscarem um ídolo, uma deidade fora desse. Mas aqui eu falo de outro grupo de pessoas que o Eterno vai fumegar a sua ira, o seu zelo. Pessoas que se abençoam ao que se proclamam justas, e sabendo que está transgredindo a Torá, diz: não, terei paz no meu coração, mesmo que eu não cumpra essas palavras. Aí o Eterno diz que o seu zelo entrará. E a palavra hebraica para zelo, eu estava olhando uma das traduções possíveis desta palavra, de zelo, caná. Esta palavra, ela conota sentimento mais forte do que a inveja, do que os ciúmes. É uma palavra mais forte do que simplesmente o sentimento da inveja e do ciúme. Caná era usado tanto para coisas boas, aquele zelo que Yeshua diz, né? Ao zelo da tua casa foi profetizado. Aquele zelo de Moshe de pegar as tábuas que ele não deveria quebrar porque não era dele, e quebrar. É este zelo que consome. A palavra diz que o zelo, a caná do Eterno se acenderá contra os idólatras e os autólatras. As pessoas que se admiram se idólatram e agem como se fosse o próprio Elohim, né? Nós vemos na escritura alguns autólatras. Podem dar um exemplo de pessoas que vocês conseguem identificar como autólatras? Nabucodonosor, Faraó. Verdade. Quer ver um outro também? Não está dentro das escrituras, mas está dentro dos escritos históricos. No livro de Macabeus, nós temos aí Antíoco Epifânio. Homens que são, além de idólatra, vai além, é autólatra. E esses homens instituíram culto a si. E o culto aos imperadores? Nero se titulava Elohim, as pessoas tinham que se prostrar e adorar. Muitas vezes esse sentimento vem com o poder, com a riqueza, com além da riqueza, com o próprio poder. Às vezes a pessoa não é rica, mas está numa posição de poder, onde pessoas são sujeitas à sua ordem, né? E cai nesse erro, né? Bom, a palavra diz só uma coisa: todas as maldições contidas nesse livro cairão sobre essas pessoas. E quando eu olho, meus irmãos, para o livro de Guiana, e quando eu vejo as maldições profetizadas nesse livro, no livro de Apocalipse, caindo sobre os ímpios, não é brincadeira não. A caná do Eterno, o zelo do Eterno sendo colocado em prática, e os melahim, os anjos tocando os chofarões, o seu chofar, né? E a ira do Eterno se consumando, a gente vê que não é pouca coisa a ira do Eterno cair sobre nós, não é verdade? Então será derramado sobre essas pessoas as maldições proferidas no livro desta lei. Então a gente vê no versículo Devarim, ainda no capítulo 29, versículo 29, diz assim, acompanhe comigo, 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Yahu, nosso Elohim, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. As coisas encobertas pertencem a Elohim, mas as reveladas pertencem a nós. O que Moshe estava falando aqui? A Torá que nos foi revelada, a palavra do céu que desceu, esta pertence a nós e cabe a nós somente uma coisa: obedecer. O que ela diz? As encobertas, as coisas que não foram reveladas, pertencem ao Eterno. E quantas pessoas, Manoque, não tem causado divisão dentro do arraial, dentro do corpo do Mashiach, pelas coisas encobertas? Quantas pessoas têm pegado coisas encobertas e tentado ensinar, e algumas concordam, outros concordam, e causam divisão? Pessoas têm se desviado por causa de debates sobre sexo dos anjos. Pessoas têm se desviado por causa de como que foi a emanação do Eterno na hora da criação das coisas.
Como que as coisas se formaram quando o Eterno falou? A gente não sabe, a gente só sabe que Ele falou e aconteceu. E pela fé nós acreditamos, e a fé é imputada em nós como justiça. Amém? Então nós temos essas questões, que a gente depara pessoas com causando divisão pelas coisas encobertas, mas as coisas reveladas pertencem a nós através de estudos buscarmos. Se o Eterno é 3, isso é um mistério, irmão. Isso aí está encoberto. Não. Você acha que o Eterno não falaria sobre si mesmo? E é o que Ele mais falou: eu sou um, a minha fervor, do meu peso, a minha honra, a outra eu não dou. Eu sou um e fora de mim não existe outro. Eu sou indivisível. Amém. Então cabe a nós estudarmos, porque isso está revelado. Ele revelou-se assim. Ele se revelou a nós. E Yeshua é a expressa imagem do Pai. Amém? Então estas coisas, as que estão escritas, cabe a nós, estudarmos e aprendermos e pregarmos a verdade. No tocante ao chamar Israel, a unicidade do Eterno, a palavra diz que os demônios, quando eles lembram do chamar, eles tremem e estremecem. A palavra diz assim: crês tu que Elohim é rápido, que Ele é um? Fazeis bem, lógico que vocês fazem bem. Mas isso não é tudo, porque até os demônios creem e eles estremecem. Amém. Eles tentaram pegar um pouco da quevote do Eterno, e quando eles lembram que o Eterno é um, que a sua quevote não será dada a outra, eles se estremecem. Lembrando da fúria do Eterno sobre os que tentam tomar. Por isso Yeshua fala: Pai, tudo que eu tenho o Eterno me deu. Exalta-me a mim, porque exaltando-me, eu te exaltarei. Pai, eu vim na terra revelar o teu nome aos homens, e ainda o farei mais ainda. Tudo que eu tenho é do Senhor. E ele tendo forma, ele não era, tendo forma de Elohim, não usurpou ser igual a Elohim, mas esvaziou-se a si mesmo e veio em forma carnal de homem, para dar quevode. E ele diz: eu sou o caminho, eu não sou o fim, eu sou o caminho. Amém? Eu sou o caminho que nos leva ao Pai. Amém. Eu vim aqui recuperar a adoração que Satã tirou do meu Pai. E Satã, quando ele pediu adoração em Yeshua, o que Yeshua usou? O remédio, o antídoto infalível. Quando ele falou assim: está escrito, somente ao Senhor teu Elohim, a Satã. Porque Elohim é Elohim até dos demônios. Somente o Senhor teu Elohim adorarás, e só a Ele darás tudo. Baruch Hashem. E a gente consegue entender essas coisas. Meu irmão, com todo o poder, tudo que ele tinha, mesmo assim ele pediu o Pai para honrar ele, mas ele jamais se auto-honrava, né? Verdade, se exaltava. Ele pediu o Pai para exaltar ele, porque não é pecado. O Pai a preocupação, Abraão, de Yeshua de adorar o Eterno, de exaltar, de engrandecer o Eterno, era tão grande, que Yeshua, quando foi ressuscitar um morto, ele falou assim: Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu estou fazendo essa oração só para eles entenderem. Eu estou fazendo esse clamor todo para que eles percebam que é o Hashem que está operando. E você sabe qual foi o maior pecado de Moshe? Por que Moshe não entrou na terra prometida? Há muita má interpretação. Porque ele bateu na rocha. Lá vem agora a revelação. Porque ele bateu na rocha. E não era para bater, era para tocar, não. Tocando, batendo, não importa. Porque o Eterno falou: fira a rocha. Fira a rocha. Não tinha que ser batendo. Fira Moshe, fira as águas. Ele bateu e os milagres aconteciam. Sabe qual foi o grande pecado de Moshe? Porque ele não santificou o Eterno no meio do arraial. Aí você percebe as palavras de Moshe: será que eu e Arão teremos que produzir água para vocês? Autolatria.
O louvor de si mesmo, será que eu e Arão teremos que produzir água para vocês? Eu não estou aqui julgando um dos maiores homens que já pisou na terra. Quem sou eu? Mas eu estou mostrando que até os homens santos falham. Amém? E o erro de Moshe, isso está escrito no livro de Salmo, porque Moshe não entrou em Canaã por ter prevaricado perante mim diante do povo. A palavra diz que não foi porque ele bateu, porque ele feriu o grau de força, foi porque ele prevaricou. Agora vai estudar o que é prevaricar. É roubar a honra do Eterno, manchar a presença do Eterno diante do povo. Pelo que não me santificaste diante dos filhos de Israel. Porque não me santificaste, não me separaste, não me exaltaste. Esse foi o erro de Moshe. E está dentro dessa paraxá aqui. Dentro dos alcoólatras, será cortado da terra do vivente. Moshe não entra. Moshe foi cortado também. Moshe vindo. E ele não pôde entrar da além do Yarden, né, do Jordão. Pode falar, Yarden. Isso aí foi para a cabeça sem entender, né? Aí o Gabriel faz uma coisa que me diz assim: o Antônio é coisa de criança, né? Aí ele veio para mim e falou: pai, desculpa, não quer desculpa, não. Eu não sou nada. Vai lá na tua lá, você já sabe dele, ele pergunta: para que é? Isso aí. Não sou Deus. Isso aí, Maria gente. Sem saber essa explicação, eu já fazia. Já praticava, né, irmão? Então vamos lá, capítulo 30, versículo 1. Já começa aqui no capítulo 30, no versículo 1, é uma mensagem futurística. Prestem atenção. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção, abrahá, ou a calal, né? Ou aquela lá, ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para que onde te lançar o Eterno teu Elohim, e te converteres ao Eterno teu Elohim, e deres ouvido a tua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua mente. Linda essa passagem, que Moshe já está falando: olha, eu sei que eu estou queimando, gastando saliva com vocês não vão me ouvir. Mas olha, quando vocês entrarem e vier todas as bênçãos ou as maldições que hoje eu botei diante de vocês, isso é um fato, vai acontecer. E quando o Eterno, pela desobediência de vocês, vos mandar e enviar a todas as nações, e lá vocês forem humilhados, então no momento do opróbrio, da humilhação, no momento da tristeza, da angústia, vocês vão se lembrar dessas palavras. Aí vocês vão estar aperfeiçoados, e vocês vão dar ouvido a tudo que foi falado hoje. Então o Eterno vos trará de novo, tirará dos quatro cantos da terra, e usará de juízo contra as nações que te perseguiram e que te odiaram. Moshe falou sobre milênios aqui, dentro de poucos versículos. Olha, vocês vão se voltar contra esta palavra, mas o Eterno vai punir vocês, porque ele tem que cumprir. A maldição, aquela lá vai chegar. E vocês lá, no momento da tristeza e da angústia, vocês vão se lembrar dessas palavras. Vocês vão preocupar-se em cumprir essas palavras. E quando o Eterno observar isto, tem um ali, lá dentro do Egito, guardando o Shabat. Tem um aqui, lá no Brasil, jejuando em Yom Kippur. Tem outro lá na Argentina. Ele está se abstendo de coisas imundas. Eles estão começando a dar ouvido à minha voz por causa da tristeza, da angústia. Eles estão se voltando. E as pessoas começam agora no Brasil a se preocupar com o Velho Testamento. Aquilo que eles falaram que era velho, agora para algumas pessoas não é mais velho, é a primeira aliança. E sabendo que a segunda aliança é escrita com as mesmas letras, porque as primeiras tábuas de Moshe foram quebradas, simbolizando que o povo iria quebrar a aliança. Mas quando o Eterno manda Moshe subir e escreve as mesmas leis, ou seja, a segunda aliança é baseada com as mesmas leis da primeira aliança. É a primeira aliança, a mesma aliança renovada. Amém? Só que agora ele imprime em nossa mente e em nosso coração. E aqui no versículo diz o seguinte, que nós acabamos de ler:
Então vocês buscarão o Eterno com toda a tua força e todo o teu coração. O que é isso? O Shema Israel. Nós vamos estar prontos para verdadeiramente servir ao Eterno único. E hoje o povo de Israel pode ter os seus erros doutrinários, sim, mas uma coisa eles têm: eles adoram só um Elohim que fez os céus e a terra. Cada um dá um culto diferente, uns entendem outras coisas, outros pegam um pouco as ervas daninhas das nações, mas Israel há de ser purificado. Mas uma coisa o povo tem: adoração a um só Elohim. E a palavra diz aqui: quando vocês forem resgatados, em 1948 surgiu, e o povo começa a voltar, agora começa a regressar. A palavra diz que o povo estaria pronto para adorar o Eterno com toda a mente e com todo o coração. E a palavra diz para nós colocarmos o Shema Israel, colocar aonde? Na nossa mente. Amém? A palavra diz para nós colocarmos o Shema, atar na mente, na mão direita, e amar o Eterno sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Muitas vezes nós não entendemos. A palavra diz que um grande rabino, ele só disse entender o Shema no momento de sua morte, quando ele foi perseguido por causa da fé, e ele tinha que negar a sua fé, ele não negou, e ele foi posto numa estaca para ser queimado vivo. E quando ele estava lá preso e ataram o fogo embaixo dos seus pés, e aquele fogo começou a queimar os seus pés, a desfazer a sua carne, e ele, no meio daquela dor insuportável, ele falou: Baruch Hashem, porque hoje eu entendo o Shema, é amar o Eterno sobre todas as coisas, até sobre a sua própria vida, com toda a tua alma e todo o teu coração. E no meio das chamas ele disse: hoje eu compreendo a profundidade do Shema Israel. Amém? Baruch Hashem. Muitas vezes a gente é superficial, mas as plantas superficiais não subsistem. As que não criam raízes, elas não subsistem. Temos que criar raiz, e a nossa raiz tem que estar alicerçada na Torá de Hashem. Amém? Baruch Hashem. A palavra diz também, no capítulo 30, no verso 3 e verso 4, onde eu vou repetir para falar do retorno do povo de Israel. Então Yahweh Elohim te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti. Ele tomará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Yahweh Elohim, ainda que os teus desterrados, Baruch Hashem que eu creio, estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Eterno Elohim e te tomará dali. O Yahweh Elohim te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Aleluia. Vocês serão mais numerosos do que agora. Moshe falando: vocês, quando voltarem, vão ser uma nação mais poderosa do que vocês são hoje. Mas todo este processo precisará de acontecer. Baruch Hashem. No versículo 6, o Eterno aqui revela a verdadeira circuncisão. E o Yahweh teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Yahweh teu Elohim com todo o coração, com toda a tua mente, para que vivas. Essa circuncisão, ela está acontecendo, mas ela não aconteceu. Quando Yeshua voltar, é que nós teremos verdadeiramente nossos corações circuncidados. Yeshua será o grande rabino que fará a circuncisão. Porque quando Yeshua voltar, nós não teremos mais esse corpo pecaminoso e corrompido. E quando o Eterno circuncidar nossos corações, nós não andaremos mais após as obras da carne. Amém. Nós estamos no processo de teshuva, mas Yeshua será o cirurgião do Eterno e colocará realmente a lei em nosso coração, a Torá em nossa mente. Amém? Em toda a sua plenitude.
e nós compreenderíamos a palavra do Eterno. Bom, meus irmãos, no versículo 8 e versículo 9, os versículos estão ligados, prestem atenção. Converterás, pois, e darás ouvido à voz do Eterno, cumprirás todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, e o Yahweh teu Elohim te fará prosperar com as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Yahweh tornará a alegrar-te em ti para te fazer bem, como se alegrou os teus pais. Veja bem, a prosperidade no verso 8 se cumpre, a obediência do verso 8 se cumpre na prosperidade do verso 9. Então, obediência e prosperidade andam ligadas. A palavra diz que a obediência gera. Então, vamos ouvir a voz de Hashem para que as coisas boas nos aconteçam. E você terá prosperidade em tudo que a tua mão tocar. Tudo que você fizer, o local que você trabalha tem que ser santificado, tem que ter diferença, tem que ter fogo em ti. Amém? Amém? E tudo que você faz dá certo. Não tem certas pessoas que nunca conseguem terminar nada na vida. A vida dele já é uma derrota. Ele começa algo bem, daqui a pouco ele cai, não dá certo. Começa uma coisa boa que não vai adiante. Mas os que ouvem a voz do Eterno, tudo que ele fizer prosperará. Isso é uma palavra, está no Salmos 1 também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra fala: antes tem o teu prazer na Torá de Hashem, e nela ele medita de dia, Shema Israel Adonai Elohim, e à noite. Amém? E eles são como árvores plantadas junto às ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não murcham. Tudo quanto ele fizer prosperará, está escrito. Se você é um observador da palavra do Eterno, crente em Yeshua, as coisas têm que prosperar na sua vida. Você não pode começar um projeto que não dá certo. Tem que prosperar. Porque quem ouve a voz do Eterno não dá passos falsos. Não faz o que não agrada o Eterno, ele já anda na direção. E quando você está na direção, você está no agrado do Eterno. Tudo que você faz prospera. É uma promessa. Hoje é dia de tomarmos posse, irmãos, das promessas do Eterno para nossas vidas. Acreditar. Bom, no versículo 1 e no versículo 11, termina a Parashá com um texto muito lindo. Presta atenção. Muito lindo mesmo. E eu vou explicar com Romanos, o que nós vamos ler aqui em Devarim, verso 11. Quando todo o Israel vier e comparecer perante o Eterno, teu Elohim, no lugar que ele escolher, será esta lei diante do povo. Perdão, estou lendo o 39 ou 30. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto. Amém. Lembra lá que as coisas reveladas pertencem ao homem, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Por quê, irmãos? A Torá não é pesada, ela não é difícil, ela está muito perto de ti. Versículo 12: não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que não-la traga e não-la faça ouvir, para que a cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que não o traga e não o faça ouvir, para que a cumpramos. Porque esta palavra, esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para as cumprires. Vamos ler Romanos. Aqui nós sabemos que essa davar, no contexto, que não está longe, que desceu do céu, que veio do além-mar, ela é a Torá.
Moisés está falando, esta lei não está muito longe de ti. Vamos ver em Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Elohim por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo de Elohim, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Elohim e procurando estabelecer a sua própria justiça, suas próprias regras, não reconhecendo a justiça enviada do Eterno, mas procurando sua própria justiça, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Elohim, porque a realização da Torá, a finalidade da Torá, a somatória da Torá, o objetivo da Torá é o Mashiach, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então Shaul está falando, olha, Yeshua, ele é prefigurado na Torá, a Torá prefigura Yeshua, Yeshua equivale à Torá, a Torá equivale a Yeshua. E vamos continuar lendo. Ora, Moshe descreve a justiça que é pela Torá. Aqui, Shaul está fazendo referência a Devarim, capítulo 30, versículo 11, que nós lemos. Moshe descreve a justiça que é pela Torá, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela emuná, pela fidelidade, diz assim, não digas em teu coração, ele vai falar as mesmas palavras que Moshe disse, quem subirá ao céu? Aí ele explica, isso é, trazer do alto Mashiach. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos Mashiach. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da emuná que empregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Adonai e Yeshua, e em teu coração creres que Elohim o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Então Shaul explica Devarim. Eu deixei o Rabi Shaul explicar. Porque quando diz lá, não diga em teu coração quem subirá aos céus, Shaul explica, isto é Yeshua. Lá está falando que a Torá está perto do povo. Shaul está entendendo a Torá como o próprio Yeshua. Quem descerá além do mar para trazer para nós? Ou seja, quem trará Yeshua dentre os mortos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. E Shaul diz que esta palavra que pregamos, porque quando nós confessamos com a boca e cremos no coração que Yeshua é o Filho de Elohim ressuscitado entre os mortos, que o mesmo Elohim ressuscitou, nós estamos inscritos para a salvação. Amém? Então veja aqui, Shaul, entendendo que a Torá é o maior símbolo do próprio Yeshua. Pena que nas traduções comuns está assim, o fim da lei é Cristo. Só que nós vamos estudar no grego a palavra usada, ela é usada para várias coisas, há um leque de opções e eles pegam aquela para tentar desfazer da Torá. A finalidade, o fim da lei, a finalidade, o propósito, a somatória da lei, da Torá e Yeshua, a somatória. Isso, no sentido de finalidade. Então, meus irmãos, eu gostaria também de abrir em Yeshayahu 62, que faz parte da nossa parashá, Yeshayahu 62. Vamos ler só alguns versículos que faz parte do verso 1 ao verso 12. Está falando do retorno, dessa redenção que Moshe profetizou lá na parashá de Devarim. Por amor de ti, Sião, não me calarei,
e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua quevoto, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Yahweh designará. E será uma coroa de quevoto, de honra, na tua mão, na mão do Eterno, e um diadema real na mão do teu Elohim. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer está nela, e é a tua terra acasada, porque o Yahweh se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a sua moça, assim teus filhos se casarão comigo, e como o noivo se alegrará da noiva, assim se alegrará de ti o teu Elohim. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar o Yahweh, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme e que ele ponha a Jerusalém por louvor da terra. Jurou Yahweh pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão do teu mosto em que trabalhaste, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão o Eterno, e os que colherem herdarão os átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira dos povos. Eis que o Eterno fez ouvir até a extremidade da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o meu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-me-ão povo santo, remidos do Yahweh, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. Aleluia, amém? Palavras de redenção, palavra de retorno, e confirmado com a Brit Hadashah dessa porção, no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículos 7 ao 11. Vou ler apenas 3 versículos. Amém? 15, versículo do 7 ao 11. Olha o que diz a palavra: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é exaltado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus meus seguidores. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecereis no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado a Torá de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja comigo. Então está aqui o segredo de toda a prosperidade que foi mostrado durante essa paraxá. Se guardarmos a Torá de Yeshua, assim como ele guardou a Torá do Pai dele, que é a mesma, nós permaneceremos no seu amor, assim como ele permaneceu no Ahavá de Elohim, no amor do Eterno. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, e que esta palavra seja para a sua edificação na presença do Eterno, que nós aprendamos a guardar a Torá do Eterno e praticar, porque muitos ouvem, mas não dão ouvidos, e no meio da prova começa a lembrar da Torá do Eterno, né? Começa a buscar o Eterno com sinceridade, e nós sabemos que podemos evitar tudo isso. Amém?